bem, estamos de volta aqui do palanque do desfile cívico de Santa Cruz. Vamos conversar agora com o Tenente Coronel Vanucchi, né, do Exército, representando aqui o Clube de Engenharia, o Batalhão de Engenharia Vila Grande Cabrita, né, Santa Cruz. Coronel, a gente está percebendo que Santa Cruz, né, nesses últimos anos, vem sofrendo um levante, né, muito grande. As coisas estão melhorando, a gente consegue enxergar isso aqui nas nossas comunidades. O desfile de hoje está muito bem organizado. Já conversei com o nosso administrador regional, né, com o coronel da base de Santa Cruz. Eu queria perguntar ao senhor qual é o papel do Exército, né, aqui em Santa Cruz hoje, esse desfile cívico aqui hoje. Bem, como já é histórico, o Exército sempre participou da população. E o Batalhão de Engenharia está aqui em Santa Cruz desde 46. Então é possível observar realmente o crescimento dessa participação em todos os setores. Verifica-se que o jovem está buscando mais o Exército, pela sua participação mais constante na sociedade. O próprio bairro de Santa Cruz está crescendo, e com isso a participação do batalhão ele cresce de importância. Haja vista essa participação no desfile, nesses eventos sociais, não só no 7 de setembro, mas em outras atividades, o batalhão tem participado muito. Há uma procura muito grande também dos jovens pelo Exército, porque a filosofia do Exército está se adaptando com a filosofia do país. Então não só servir o Exército, mas criar o jovem pronto para seguir na sua carreira profissional. Porque depois que ele sai do Exército, ele sai preparado para o mundo lá fora, né? E para criar uma família, conseguir um emprego melhor, né? Qual é a participação do Exército hoje aqui no desfile? Bem, nossa participação foi muito pequena dentro de todo esse desfile, mas o importante é mostrar que nós participamos, estamos presentes, que o Exército está aqui à disposição. Gostaríamos de ter tido condições de participar com maior efetivo. Não participamos porque estamos em outra operação. Mas o principal que eu vejo é mostrar que o Exército está inserido na sociedade. Muitos militares que hoje desfilaram são de Santa Cruz e para eles é um orgulho. O ano passado estavam aqui assistindo e esse ano estão desfilando aqui representando o batalhão. Muito legal, muito interessante. O Exército Brasileiro, aqui na região de Santa Cruz, né, através do Batalhão Vila Grande Cabrita, né, ele sempre teve uma participação muito ativa na comunidade, aqui nessa área do 27º área regional de Santa Cruz, do Rio de Janeiro. E o jovem que está em casa, né, que tem interesse de entrar para o Exército, ele fica se perguntando, será que eu consigo? Como é que está hoje a situação do jovem, né, ou seja, a facilidade e as dificuldades de um jovem ingressar para uma vida militar no Exército Brasileiro? Como você bem disse, às vezes o jovem questiona se ele tem condições. Realmente, a quantidade de jovens que se apresentam é bem maior do que o número de vagas que nós possuímos. Então aí começam, né, as seleções. Primeiramente seleção física, seleção psicológica, e como nós temos agora a opção de escolher, então nós sempre escolhemos os melhores. De forma que para o jovem vai ser um salto na carreira dele, porque ele vai ter oportunidade de se aperfeiçoar em alguns setores, a oportunidade de aprender em outros setores, e com isso faz com que eu considero não só o batalhão, mas o Exército um trampolim para a carreira do jovem. Muitas vezes o jovem, ele conhecendo o que passa no Exército, ele tem o medo. Mas depois ele vê que foi um trampolim para ele. Ele consegue formar seu caráter, ele consegue se disciplinar e se organizar. E as empresas aí fora, atenção, elas estão atrás disso. É o jovem organizado, o jovem disciplinado, com caráter. O seu filho se encontra de uma maneira geral, no nosso o Exército, atenção, senhor Elias Francisco. A gente vê que o jovem, ele entra no padrão e ele sofre uma outra formação e ele sai com outra mentalidade do Exército. Então o que acontece é realmente, a procura tem sido muito grande, não só pelo que o Exército proporciona, mas pelo que ele entrega à sociedade
e é aquilo que as empresas de esporte estão buscando. O jovem que está nos assistindo agora, ele deve estar perguntando assim, bem, uma vez que o Exército, né, com o efetivo, até por questões aproxima-se do nosso palanque financeira, que o governo só consegue bancar os custos de um grupo limitado de pessoas, né? O Exército tem que escolher os melhores. Na sua opinião, o jovem que está interessadíssimo em seguir uma carreira militar no Exército, o que ele precisa para ele entrar naquele grupo dos melhores que são escolhidos a cada ano? Eu considero o principal a educação. Então nós temos recebido jovens com elevado grau de educação. Era muito difícil nós encontrarmos jovens no ensino médio. E agora está se invertendo. Temos muitos jovens no ensino médio, jovens que já estão na faculdade. Então, eu acho que o principal é a educação. Aquele jovem que se apresenta já com um elevado nível de educação, nível técnico, ele já tem um conhecimento profissional também, é muito importante. De uma maneira geral, a saúde tem melhorado muito. Era difícil encontrar jovens com boas condições de saúde, agora é normal. Mas eu considero que o principal é a educação, porque a saúde por si só está melhorando. E a educação tem sido um ponto que está definido. Aquele jovem que fica e aquele que o jovem da região de Santa Cruz, Santa Cruz é cercada por muitas comunidades muito carentes, né? Incluindo a carência de alguns valores vitais para o ser humano viver bem numa comunidade. Quais são os valores que o jovem, né, militar vai aprender dentro do Exército que vai ajudar ele a ter uma vida melhor, criar uma família e ter uma participação melhor na sua comunidade? Quais são os valores que o Exército mais ensina para os jovens que lá entram? Bem, nós temos várias atividades, até nós chamamos esse grupo de valores, chamamos de atributos da área afetiva, e ela está inserida em várias atividades. Então considera-se principalmente a lealdade, a honestidade, são valores básicos, a camaradagem, o respeito ao cidadão, ao próximo. Aí nós entramos em outros valores que é mais pela conduta diária, que é a liderança, é o espírito de grupo. Mas eu acho que o principal é a honestidade. Eu acho que o ser humano, mesmo que ele não tenha qualidades intelectuais, de educação, mas ele sendo honesto, ele vai muito longe. Então nós primamos muito pela honestidade, nós trabalhamos num ambiente em que se exige muito da segurança, dá-se muita responsabilidade para o jovem. E a partir do momento que ele tem honestidade, que nós verificamos que ele é leal, que ele é honesto, então nós damos muitas oportunidades para ele prosseguir e trabalhar conosco. A gente fica escutando o senhor falar e pensando, bem, então basta eu ter um pouquinho desses valores e estudar um pouquinho, eu já tenho boa chance de entrar para o Exército e seguir uma carreira lá, né? Não, eu acho que de uma forma geral, o jovem em formação, todos eles têm condições. Porque mesmo aqueles que, como você falou, é uma carência de valores, mas às vezes é uma falta de estímulo, é uma falta de referencial de exemplo. E isso nós, modéstia à parte, nós temos no batalhão, porque nós temos um processo muito rigoroso para manter o pessoal do batalhão. Então o jovem, por essa falta de referência, falta de um objetivo, ele fica à mercê das informações e fica navegando sem rumo. Quando ele entra no Exército, muitas vezes ele ainda não está moldado. E o dia a dia das atividades, no quartel, ele começa a se moldar. Às vezes falta um estímulo, falta um referencial. E mesmo que ele venha de uma situação de falta de valores, ele pode ser transformado. Nós temos que observar que ele ainda é um adolescente, ele não está com o caráter formado. Então ainda não podemos perder a esperança e tentarmos moldá-lo para ele seguir aquele âmbito de mudar. Mesmo que ele não fique no quartel, mas ele vai sair dali com uma noção de disciplina, uma noção de honestidade, de responsabilidade e quem sabe de liderança.
informática e educação o jovem, física de qualquer 17 jovem não é um jovem Estes 25 anos de é uma fase da vida dele que ele pode ser moldado. É um adolescente, não é um adulto formado. Então, qualquer um, ele pode servir um papel. Agora é aquele detalhe, o número de vagas é bem menor que a quantidade de jovens. E nós agora estamos tendo a oportunidade de selecionar. Então nós buscamos sempre aquele que oferece as melhores condições. Junto com a sua equipe muito interessante, muito importante. A gente fica aqui de fora, né, a comunidade civil, tentando saber o que acontece dentro do Exército, como pensa a cabeça de um militar e quais são as oportunidades que ele tem lá. Um jovem que, por exemplo, quer seguir uma carreira militar, fica se perguntando, será que o Exército tem parcerias com a iniciativa privada que vai me auxiliar na saída da vida militar para entrar na vida civil? Com parcerias com empresas que possam facilitar a continuidade, até mesmo da salarial do jovem aí fora? Existe essa parceria do Exército? Oficialmente não existe. O que existe é que as próprias empresas buscam as unidades do Exército atrás de jovens que estão sendo dispensados. E como eu falei no início, o serviço militar ele dá uma formação básica, principalmente tenta moldar o caráter. E as empresas, elas buscam esses jovens, porque mesmo eles não tendo um conhecimento profissional, mas eles têm um bom caráter. Eles são disciplinados, eles são honestos, são leais. Então as empresas buscam esses jovens, porque sabem que eles já passaram pelo rigor do serviço militar. Então isso facilita para o jovem, como eu falei no início, é um trampolim. Aqueles que não serviram, eles talvez tenham até uma certa dificuldade porque eles foram dispensados. E a empresa fica no questionamento, por que será que foram dispensados? Já aquele que serviu, muitas vezes, só no primeiro ano, alguns com 7 anos, então eles tiveram a oportunidade de ser renovados o serviço durante 7 anos, então a empresa, ela imagina, então se esse jovem conseguiu permanecer no exército 7 anos, é um bom profissional. Então ele tem aqueles atributos que se busca numa pessoa. É disciplinado, é responsável, é honesto. Mesmo que ele não tenha uma profissão, mas ele pode ser formado na empresa. Então, extraoficialmente as empresas vão entrar em contato. Elas chegam no final do ano e querem saber quando é que vai ser a baixa, quem vai ser dispensado, justamente para eles poderem ser empregados, independente da profissão. O que nós estamos tentando, que está havendo já não é desse ano, é curso de formação no Senai, Senac e outras escolas técnicas, de forma que já oriente os jovens e façam ali a sua capacidade de caráter com seus conhecimentos técnicos. Então o jovem já foi direcionado para uma determinada formação profissional. Muito interessante, muito interessante. Eu acredito que a comunidade vai ficar muito contente com essas informações que o coronel está passando aqui para a gente. Eu estou um pouco curioso para saber um pouquinho, aproveitar aqui a sua presença, e saber como é que funciona o dia a dia do batalhão Vila Branca Brita, né? Qual é a responsabilidade principal do batalhão aqui em Santa Cruz? E como é que é o dia a dia do batalhão, né? Então, antes de falar do dia a dia, eu vou falar do ano, né? O ano ele é dividido em 3 fases. Nós temos a fase do período básico, em que todos os soldados têm as mesmas instruções, são instruções bem básicas. São, digamos, ordem unida, atividades físicas, instruções básicas de tiro. Após a instrução básica, nós passamos para a instrução de qualificação. Então, os soldados eles são divididos e cada um vai ter uma qualificação de acordo com a missão que o batalhão cumpre. Posteriormente, nós temos a fase de adestramento, em que o soldado vai aplicar esses conhecimentos da qualificação em atividades conjuntas com outros batalhões, outras unidades. Então, o ano é dividido em 3 fases principais. Atualmente, nós já estamos no adestramento. Mas o dia a dia, ele é composto de instruções, então são instruções, seja na fase básica, na avançada, no adestramento, são instruções específicas para cada período. Independente das instruções, nós temos atividades físicas, nós temos atividades mais voltadas para a parte de caráter, formação do caráter.